Quando se fala para um peixe que existe vida fora d'água, ele não acredita, né? Ele acha que é um absurdo. Como assim? Não, a vida é embaixo d'água. Por quê? Porque a vida dele é aquela, né? Ele não acredita em nada que seja diferente daquilo. Pássaros que vivem a vida inteira presos em gaiolas não acreditam que é possível voar, não acreditam que é possível ter liberdade. Então, da mesma forma, é o que acontece com 85% dos médicos no Brasil hoje. Ficou tão enraizada a crença de que o médico precisa trabalhar muito, principalmente para os outros. O médico tem que ganhar menos do que merece, tem que aceitar isso, é normal, faz parte. Que é comum, né? É tido como natural o médico não ter qualidade de vida. Eu trabalho muito, estou na correria, não sei o quê. Isso se tornou algo comum demais. E o que eu quero dizer aqui é o seguinte, pode até ser que seja comum, mas eu quero dizer para você que não é normal. Não é normal, tá? A gente entra no piloto automático. E esse piloto automático faz com que a gente nem perceba que a gente está doente. Faz com que a gente passe pela vida, né? A gente nem vê a vida acontecendo. A maioria desses colegas, né, sai de um plantão para outro, sai de um vínculo para outro e não vê a vida acontecer, né? E acaba que a maioria não está vivendo aquela vida que sempre sonhou com a medicina, né? Então, isso literalmente tem aumentado demais, né? Os dados são realmente assustadores. Tem uma pesquisa do CREMESP, do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, que eles avaliaram, se eu não me engano, o N foi de quase 3 mil médicos de São Paulo, entre os anos 2000 a 2009. Na verdade, quase 3 mil atestados de óbitos de médicos, de 2000 a 2009. Foram 10 anos de pesquisa, né? Quase 10. Olha só esses dados aqui, ó. Médicos homens morrem aos 69 anos. Ou seja, se a expectativa de vida, né, de 75, se bem que isso na época poderia ser um pouco menor, mas vamos supor que fosse 72, médicos homens morrem mais cedo do que a população geral. Agora olha esse dado, médicas mulheres morrem aos 59 anos, ou seja, 10 anos a menos do que os médicos homens. E se a expectativa de vida for 72, mais de 10 anos a menos do que a população geral. Principal causa de morte nesse estudo, doenças cardiovasculares. E a gente sabe que as doenças cardiovasculares estão relacionadas com o quê? Estilo de vida, hábitos ruins, né? Alimentação precária, sedentarismo, tabagismo, né? Enfim, uma qualidade de vida ruim, principal causa de morte, doenças cardiovasculares. Tem um livro publicado pelo Conselho Federal de Medicina intitulado A Saúde dos Médicos, né? Pelo CFM. Olha só o que eles, um dado muito triste que eles encontraram nesse livro. A pesquisa revelou um dado preocupante. Distúrbios psiquiátricos, abre aspas, tá? A pesquisa revelou um dado preocupante. Distúrbios psiquiátricos, como ansiedade, depressão, além de estafa, afetam mais da metade dos médicos entrevistados. Esse N aqui foi de quase 8 mil médicos do Brasil inteiro. Então, assim, muito triste, né? Mais de 50% dos médicos com algum problema, né? Com algum transtorno mental, ansiedade, depressão, burnout, enfim. Então, isso se reflete na nossa realidade também. Muitas alunas, principalmente, muitas mulheres médicas têm nos referido isso. Sidney, eu já estava em burnout, eu já estava em depressão, né? E o curso de vocês foi um alento, né? A gente tem ajudado, a gente fala isso de boca cheia, né? A gente tem ajudado não só os médicos ganharem mais, a atender melhor o paciente, mas a gente tem ajudado os médicos a resgatarem até o prazer, né, de viver mesmo, assim, de poder realmente sair do buraco, né? Então, isso pra gente é um motivo de muito orgulho. Sobre o diagnóstico do círculo vicioso, hoje a gente vai falar especificamente sobre algo que é fundamental para você fechar esse diagnóstico, né? Para você bater o martelo e dizer, não, é isso mesmo, eu estou no círculo vicioso, ou não, eu não estou no círculo vicioso. Que é o seguinte, definir, entender, né, ter a clareza sobre quanto está valendo a sua hora de trabalho. Quanto que você está recebendo por hora trabalhada. Isso é fundamental. E existe formas e formas de você fazer isso, tá? Então, quando você só vai fazendo sem ter essa noção do quanto você trabalha e quanto você recebe, você acaba entrando na filosofia do Zeca Pagodinho, da música, né, do Zeca Pagodinho lá. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Então você está deixando a vida te levar. A gente não recomenda isso, né? Isso é até perigoso. A maioria das vezes, o que acontece é que a gente passa 6 anos numa faculdade, às vezes a gente passa alguns anos para entrar na faculdade, passa 6 anos para sair, 2, 3, 4, 5 anos de residência, mais fellow, mais isso, mais não sei o que, mestrado, doutorado, não sei o que. E na hora da gente vender esse conhecimento, tudo isso que a gente construiu,
a gente vende muito barato isso. Tem uma frase que é atribuída a um grande empresário da indústria da saúde que ele falou o seguinte: eu vi uma oportunidade muito grande quando eu vi que eu tinha à minha disposição a mão de obra do médico, extremamente qualificada e extremamente barata. E isso foi fundamental para eu fazer minha empresa crescer. Então, assim, é doloroso ouvir isso, é doloroso dizer isso, mas é ainda uma realidade. Né? Ainda é uma realidade. Por não saber, por não entender que existe outro caminho, por não ter coragem, por não ter competência, por não ter uma visão de empreendedor, uma visão de dono, a maioria dos médicos acaba trocando o seu maior bem, que é o seu tempo, a sua saúde, por dinheiro, somente por dinheiro, né? E por muito pouco dinheiro.